Olá, segunda série! Professor Euler está de volta com mais uma videoaula. Então seja bem-vindo a mais um encontro. Você aí do outro lado da telinha acompanhando a nossa aula, obrigado pela sua participação. Nessa semana estaremos trabalhando o nosso livro didático, estaremos explorando ele, tá? É a nossa primeira semana utilizando o livro didático da Positivo, que é esse livro aqui, ó. Vocês estarão utilizando esse livro didático aqui, tá bom? Só lembrando que o módulo dele é o módulo 5, tá? Estaremos falando aí sobre matrizes e determinantes. É o nosso primeiro assunto desse bimestre, tá bom? A segunda série. Então já convido você a pegar o seu livro didático, acompanhar com o professor Euler, fazer anotações aí precisas, porque vocês irão utilizar esses conceitos iniciais aí para resolver algumas questões, tirar dúvida e com certeza conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Estarei minimizando um pouquinho aqui a tela para darmos início aí. Bom, primeiramente vamos começar com um resumo, tá, do nosso assunto e posteriormente estaremos explorando o nosso livro didático, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Olha só, pessoal, no primeiro encontro aqui nós vamos ter como tópico as matrizes, tá? O nosso assunto, ele é abordado, né? Nossa primeira parte aí, ela aborda as matrizes. Professor, e o que é uma matriz? Pessoal, uma matriz nada que mais é do que uma tabela, tá bom? A matriz é uma tabela. Só que essa tabela é uma tabela bem organizada, onde você vai identificar ela através de uma nomenclatura, linhas e colunas, tá bom? Os nossos elementos estarão disponíveis aí para você através de uma linha e uma coluna. Esses elementos, eles vão só ser identificados através da nossa notação da nossa matriz, tá? Então, o que é matriz, professor? Em uma forma geral, matriz é uma tabela de uma forma organizada, onde nós podemos encontrar e determinar ela através de uma definição, tá bom? É importante que vocês façam uma anotação aí, ó, que a matriz ela é encontrada através de linhas e colunas, né? E essas linhas e colunas, elas não podem ser trocadas a ordem, tá bom? Porque quando você troca a ordem, aí você não vai estar definindo uma matriz. Bom, existem vários tipos de matrizes, né? Como se vocês podem observar no livro didático de vocês. Existe a matriz nula, a matriz coluna, a matriz linha, a matriz quadrada, enfim. Existem vários tipos de matriz. Estaremos estudando todas elas aqui na nossa aula de hoje, tá? De cada uma. Porém, nesse início aqui, gostaríamos de fazer a definição de matriz. Então, vamos lá fazer a definição. O que é uma matriz? Então, olha só, pessoal. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N. Olha a leitura aqui, ó. M por N. Bom, informações adicionais aí que vocês não vão encontrar no livro didático de vocês. Primeira coisa que você precisa saber. Uma matriz, ela tem que ser identificada com uma letra maiúscula, tá bom? Para representar uma matriz, por exemplo, a matriz A é representada por letra maiúscula. A igualdade, né, vai abrir um parêntese, ou um colchete, ou uma chave, né, independente do símbolo que você utilizar, para determinar essa matriz. E os elementos estarão organizados na ordem deles, né, lá na linha e na coluna. Bom, olha só qual é a formação da matriz. Como é que é formada uma matriz, professor? Tá aqui, pessoal. A matriz ela é formada por N, né? Onde nós temos o elemento A e J. O que significa o elemento IJ, professor? Qual é essa nomenclatura que eu tenho aqui para esse elemento? Pessoal, esse elemento ele é identificado através da linha e da coluna. Bom, e onde é que está a linha, professor? Bom, eu vou trazer um pouquinho aqui o nosso pincel, né? Para ajudarmos a encontrar. E olha só, nós temos aqui, pessoal, a nossa linha. Esse sentido aqui é linha, né? Nós temos uma linha. E esse sentido aqui nós temos a coluna. Então, I significa linha e J significa coluna. O elemento A1, professor, onde está o elemento A1? Que nesse caso aqui, ó, o elemento A11, desculpa, A11. O que significa A11? Ele é o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. Ó, da primeira linha e da primeira coluna. A12 significa que o elemento está na primeira linha e na segunda coluna. A13 na primeira linha, na terceira coluna. A1N, o que significa A1N? Bom, ele está na primeira linha e enésima coluna. Você não sabe que número é essa daqui, você só determina por N, né?
Bom, se você seguir por a ordem aqui, ó, você vai ver a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha e assim por diante. A M, que significa M, professor? É a enésima linha, tá bom? E 1 é a coluna, tá bom? Então não esqueça, um elemento aqui, ó, ele está na linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Não vão esquecer dessa ordem, professor. Não vou esquecer não, porque você repetiu várias vezes que o elemento ele vai estar na linha e na coluna. I significa linha, J, coluna, ok? Agora nós iremos para o nosso livro didático explorar os tipos de funções, as definições, tá bom? Vamos lá para o nosso livro didático, acompanhe aí. Já estamos aqui no nosso livro didático, né? Vamos começar a falar da matriz, né? O conceito de matriz. Vou afastar um pouquinho mais aqui o nosso vídeo. Pronto. Vamos minimizar um pouquinho mais aqui a tela. Ok. Eu vou afastar aqui para esse canto. Muito bem. Olha só, pessoal. Temos aqui, ó, o conceito de matriz. O quadrado mágico de abertura da unidade 6, que vocês vão poder observar aí na página, né, anterior, apresenta 4 linhas e 4 colunas. O número que aparece na segunda linha e a terceira coluna é 6, enquanto na quarta linha e primeira coluna observamos o número 13. Olha aqui, pessoal. 1, primeira linha, primeira coluna. 14, primeira linha, segunda coluna. 14, terceira linha, terceira coluna. 4, primeira linha, quarta coluna, certo? Número 11, segunda linha, primeira coluna. 7, segunda linha, segunda coluna. 6, segunda linha, terceira coluna. E 9, nós temos aqui a segunda linha e quarta coluna. Essa aí é a forma de lermos esse número, né? Esses números. Podemos representar os números desse quadrado por meio de matriz ao lado. Uma matriz M por N, lê-se M por N, tem M linhas e N colunas, como eu falei anteriormente aí no nosso slide, né, pessoal? Então, olha só, é importante enfatizar que a notação é ordenada, ou seja, existe uma ordem, né? Sempre nos referimos primeiro ao número de linhas, normalmente indicamos uma matriz com uma letra maiúscula, tá bom? Letra maiúscula, que nesse caso aqui é o M, ó. M é maiúsculo. E seus elementos pela mesma letra, embora seja minúscula. O M aqui ele pode ser mais representar os elementos, porém ele pode ser minúsculo, não pode ser maiúsculo aqui dentro, tá bom? O primeiro indica a linha no qual o elemento se encontra e o segundo a coluna. Então, por exemplo, se quiséssemos identificar aqui esse elemento, nós chamaríamos ele aqui de M11, né? M12, M13, M14. Se a gente se familiarizar um pouquinho, a gente vai chamar de M11, M12, M13, M14. Não significa que o valor deles seja esses números, tá bom? É só pra gente deixar mais fácil para você entender, tá bom? Veja como indicamos alguns de seus elementos. Ó, o elemento da primeira linha, da primeira coluna, é M11. Por que que é o M11, professor? Primeira linha, primeira coluna, que é igual a 1. Então, o elemento 11, ele está... M11, né? Ele está na primeira linha, primeira coluna, então ele é elemento 1. Professor, se eu quisesse encontrar, por exemplo, né, o M22, ó, 22, ele está na segunda linha, segunda coluna. Qual seria esse número, pessoal? M22, qual seria esse número? Você já sabe? Você já sabe aí? Muito bem, seria o número 7, ó, M22, tá aqui, ó, se observarmos, ó. O 22 era a segunda linha, tá aqui a primeira, a segunda, e segunda coluna. Então, o número 7 aqui é esse elemento, tá bom? Então, elemento da terceira linha da quarta coluna é o M34, é o 5, ó, observe aqui, ó, o 5, né? E assim por diante, tá? Então, para identificarmos o elemento, basta observar a primeira linha e depois a coluna. E aí encontraremos esse número, ok? Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos lá adiante. Genericamente, uma matriz A do tipo M por N pode ser representada da seguinte maneira. Nós temos aqui a nossa matriz, né? Observe que ela é representada aqui por colchete, né? E é limitada. Um elemento A e J está localizado na I' e na coluna J, como eu falei anteriormente para vocês, ok? Bom, a matriz A também pode ser indicada por A igual, abre colchete, A e J, M por N, ó. Esse aqui é o tipo da matriz, certo? Esse tipo da matriz é que vai identificar
com vocês aí a ordem dela. Isso aqui é a ordem, né? É o tipo dela, ok? Então, além do colchetes, é como utilizar parênteses para representar uma matriz. Assim, por exemplo, a matriz B, 2 menos 1, 5, 0, 3, 7. Ou B, 2 menos 1, 5, 0, 3, 7. Bom, considere a matriz C, C e J, 4 por 3. O que significa isso? Significa que ela tem 4 linhas e 3 colunas, tá bom? A matriz ela é composta por 4 linhas e 3 colunas, cujos elementos são dados por C e J. Então aqui existe uma fórmula para descobrirmos esse número, né? O primeiro número ele é o 2i menos 3 vezes o J. E como é que eu acho esse elemento? Vamos lá, a primeira pergunta. Qual é o número de elementos da matriz? Pessoal, se é uma matriz 4 por 3, significa dizer que esse número aqui vai ser quantos elementos? 4 vezes 3. Quanto é que é 4 vezes 3? É 12. Então, qual é o número total de elementos da matriz C? É 12. Você vai encontrar o valor aí como 12. Tranquilo? Vamos adiante para explorarmos um pouquinho mais aí sobre os elementos. Como é que eu vou encontrar esses elementos, professor? Vamos lá. Na próxima página, nós vamos estar explorando esses elementos, ok? Vamos lá para a exploração da próxima página. Agora, já na página de número 6, nós iremos acompanhar a letra B. Escreva a matriz C. Como é que eu vou determinar a matriz C, professor? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que escrever a matriz C. Então, o primeiro elemento, vamos utilizar aqui o pincel, né? Vamos ver aqui. Aqui. Olha só. Querendo utilizar aqui, o primeiro elemento. Como é que eu encontro? Você vai fazer assim, C11, né? O C11. Vamos colocar com maiúsculo aqui a letra para poder identificar. C11. Como é que eu encontro o C11? Obedecendo a regrinha que nós temos anteriormente, que ela nos deu, né? E a regrinha aí que nós temos, a regrinha básica, acompanhando no livro didático aqui, é 2i menos 3j. E quanto é que vale o 2i? Então, 2i menos 3j. Quanto é que vale, professor? Vou achar o C11 e depois você identifica os demais, tá bom? Vou encontrar primeiro esse elemento e depois é com vocês. Bom, o C11. Vamos lá, o C11 é 2 vezes o i. Quanto vale o i? O i vale 1. Menos o 3 vezes o j, que quanto vale o j? Também 1. De onde vem esses números? Pessoal, o número está bem aqui, 1, 1. Então, o i vale 1 e o j vale 1. Então, 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Então, o elemento C11, o primeiro elemento, tá bom? Vamos colocar em maiúsculo aqui, para ficar bem legal para você. C11 é igual. Quanto é que é 2 vezes 1? É 2, né? 2 menos 3 vezes 1, 3. Então, o elemento C11, o nosso primeiro elemento, vai ser igual a quanto? Quanto que é 2 menos 3, professor? 2 menos 3, pessoal, o maior número é o menos 3. Então, ele vai ser negativo esse resultado, né? 2 menos 3 é menos 1. O nosso primeiro elemento aqui, ele é o menos 1, ok? Então, nosso primeiro elemento aqui, ele é o menos 1. Então, você vai determinar agora o segundo elemento. Como é que eu vou determinar o segundo elemento? Você vai fazer o C12, tá bom? Por que 12, professor? Porque é a primeira linha e segunda coluna. No lugar do i você vai colocar 1 e no lugar do j você vai colocar agora o 2, né? Então vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. E assim por diante. Aí eu vou deixar com vocês para vocês resolverem mandar a mensagem aí no WhatsApp do professor, confirmando que você conseguiu resolver esse exemplo. Então já dei aqui o exemplo como fazer o primeiro elemento. Não esqueçam que ela é uma matriz 4 por 3, correto? É uma matriz 4 por 3. Então ela vai ter 4 linhas e 3 colunas, ok? Não esqueçam dessa condição. Então ela vai ficar aproximadamente assim, Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui uma informação. Ela vai ficar assim, digamos assim, C11, aí temos no espaço, né, C12, C13 e C14, certo? Aí vai ter que fechar aí o colchete, né? É claro que esse colchete ele vai ter que expandir, ele vai ter que vai descer aqui, na verdade, né? E aí vai ter o C21, C22, C23, C24.
depois vai ter o C20, 31, 32, 33, 34, tá bom? Vocês vão fazer aí esse exemplo, resolver esse exemplo aí pro professor, ok? Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido. Mas se pintar alguma dúvida aí, o professor vai estar pronto para te atender aqui, tá bom? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto que temos que explorar um pouco mais. Vou apagar aqui o nosso quadro e vamos para o próximo. Existem alguns tipos de matrizes que recebem uma denominação especial de acordo com a sua característica. Vamos lá, vamos conhecer os tipos de matrizes agora. Então, atenção aí, ó, é importante que você tenha em mão uma caneta ou um marcador para você marcar isso aqui, ó. Matriz linha, quando aqui ela é chamada de matriz linha? Pessoal, quando ela tem uma única linha, né? Então, nesse caso aqui, ó, 2, 4 e 6 tem uma única linha. É diferente falar que ela tem uma única coluna. Isso não existe, tá? Ela é uma matriz linha. Ela pode ter uma coluna, professor? Pode, tá? Ela pode também ter uma coluna, tá bom? Então, se tiver só o número 2 aqui, é uma matriz linha. Tem uma única linha, então a matriz tipo 1 por 3 significa que tem uma linha e 3 colunas, tá aqui, ó, uma matriz 1 por 3. A matriz B é uma matriz linha do tipo 1 por 4, né? A matriz C, se eu quisesse fazer aqui, poderia ser uma matriz 1 por 5 e assim por diante. Então matriz linha é aquela que tem uma única linha. E a matriz coluna é a mesma coisa, só com sentido contrário, né? Agora aqui, ó, em vez de ser linha, aqui vai ser coluna. Ela vai ter uma única coluna, né? Então, por exemplo, a matriz A é 5 e 1. A matriz B é 2,5, 3,2 e menos 1,7. Também é uma matriz 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna, tá bom? Tranquilo? Agora vamos para a matriz quadrada. Pessoal, essa matriz quadrada, eu vou ter uma atençãozinha especial com ela, porque nós vamos utilizar bastante a matriz quadrada, tá bom? Qualquer matriz que tenha um número de linhas, olha aí, pessoal, de novo, eu vou colocar aqui um pincel aqui, ó, para você marcar o número de linha. Opa, vamos apagar aqui. Cadê? Vamos lá, explorar aqui o pincel. Opa, apagando. Olha só, é melhor utilizarmos esse quadro aqui. O número de linhas, aqui o número de linhas é igual ao número de colunas. Como assim, professor? Uma matriz que ela é quadrada, por exemplo, o número de linhas 2 por 2, número de coluna é a mesma coisa, né? 2 linhas, 2 colunas, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, significa que ela é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Só não esquecendo, que é muito importante que eu lembre isso, que em uma matriz quadrada os elementos A e J, em que I for igual a J, formam a diagonal principal, ó. Qual é a diagonal principal, professor? Essa diagonal aqui, ó. Tá bom? Eu vou citar bastante, porque na próxima aula vamos estar relembrando isso aqui, ó. Diagonal principal e diagonal secundária. Principal, secundária. Então, se eu identificar para vocês assim uma questão, pessoal, identifique aí os elementos da diagonal principal, vocês vão marcar somente os elementos aqui. Identifique os elementos da diagonal secundária, somente esses elementos aqui, ok? Diagonal principal, diagonal secundária. Então, os elementos da diagonal secundária vai ser I mais J igual a N mais 1, formam a diagonal secundária, ok? Ou seja, ela só vai ser formada após a diagonal principal ser formada. Existe a matriz nula. A matriz nula, todos os elementos são nulos, tá bom? A matriz nula, todos os elementos são nulos. Então, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só é 0 aqui, tá? E a ordem dela não pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Matriz triangular, a matriz quadrada em que os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos nulos. Qual é a diagonal principal, professor? Essa aqui, ó. A diagonal principal é essa aqui, ó, tá bom? Então, digamos aqui, vamos traçar aqui uma diagonal principal nessa figura para podermos enxergar um pouco melhor, né? Olha aí, pessoal, ó, a diagonal principal foi traçada aqui. A diagonal principal vai ser traçada também aqui. Observem aí, ó, que aonde é que está a matriz nula, né? Os elementos nulos. Então aqui, ó, abaixo aqui forma um triângulo. Observem aqui, ó, que aqui temos um triângulo, né? Opa. Aqui, ó, nós temos um triângulo formado somente por zeros, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Observem aqui, ó, que nós temos um triângulo somente formado por zeros, ok? Aqui, ó, somente formado por zero. Se for ligar aqui, temos um triângulo formado por zero.
Por isso que ela é chamada de matriz triangular, certo? Que os triângulos formados são abaixo ou acima da diagonal principal. Ok? Vamos dar continuidade aí. Esse tipo de matriz é mais para você fazer a leitura, né? Posteriormente você vai conhecer. Temos a matriz diagonal, onde vocês podem observar aqui, ó, 2, raiz de 3, aqui, ó, é diagonal. Por isso que a diagonal principal delas são chamados, por isso que os elementos delas são chamados de diagonal principal, né? São todos nulos, né? Ao abaixo ou acima delas. Ok? Temos a próxima página, vamos explorar a próxima página, outro tipo de matriz. Vamos lá. Chegando aqui na página 7, nós temos aí, ó, a matriz identidade, né? Que é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são nulos. Vamos indicar a matriz identidade de ordem n por n, né? Identidade significa que, aqui, ó, observem, que os elementos dela aqui, ó, na matriz, na diagonal principal, são todos elementos igual a 1, tá bom? Então, observe, é 1, 1 aqui, e por isso que ela é chamada de matriz identidade, ok? Vamos explicar um pouquinho mais sobre ela. A matriz transposta. Como é que eu chamo de matriz transposta? Quando chamo de matriz transposta, uma matriz A do tipo M por N, e indicamos por AT, significa AT é a transposta, tá bom, gente? É a matriz N por M, em que linhas são ordenadamente iguais à coluna da matriz. Como é que eu vou explicar isso aqui, professor? Olha aí, pessoal, a matriz A, nós temos aqui a matriz A, observe aqui, ela 2, 7, 5, 1. A transposta dela, o que era linha virou coluna. Aqui, observe, o que era linha virou coluna. Ó, o 2 e o 7 virou coluna, e o 5 e 1 virou coluna. É só isso, tá? Deixa eu só apagar aqui essa seta. É só isso, tá bom? Então, o que era linha vai virar coluna. Linha virou coluna. Linha virou coluna. Linha virou coluna. Então, isso é transposta, tá bom? Então, a primeira linha AT é igual à primeira coluna de A, a segunda linha da transposta é igual à segunda coluna de A e assim por diante, tá bom? Temos a matriz simétrica. A matriz simétrica apresenta elementos iguais na posição simétrica em relação à diagonal principal. Olha aí, pessoal. Até agora, no momento, não falamos sobre diagonal secundária. Falamos somente sobre diagonal principal, né? Então, olha só. Eles apresentam os elementos iguais na posição simétricas. Como assim, professor? Olha aí, ó, 1, 8 e 6. Quando você faz essa simetria, né, o AIJ, ele é igual ao AJI. Então, a ordem aqui, ó, da diagonal, observem que vai ser o mesmo valor, tá bom? É essa informação que eu quero que você não esqueça. Na matriz simétrica, os elementos iguais nas posições simétricas em relação à diagonal principal, elas estão representadas assim, ó. A IJ é igual a AJI, ou seja, o número de linhas e colunas é igual ao número de colunas e linhas, ok? Então, note aqui, ó, nesse exemplo, que a matriz A é igual à sua transposta, dizemos que é uma matriz simétrica. Olha aqui, ó, 1, 5 e 7 é a mesma coisa que 1, 5 e 7, né? 5, 2, 9 é a mesma coisa aqui, 5, 2, 9, tá bom? 1, 5, 7 está aqui, então ela é transposta, ela é simétrica. Ok? Vamos falar um pouquinho da igualdade de matrizes aqui, só para a gente chegar ao nosso final da nossa aula. Duas matrizes são iguais quando forem do mesmo tipo e todos os elementos correspondentes forem iguais. Elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em cada matriz. Pessoal, aqui é muito importante, eu vou dar um exemplo bem específico para você não esquecer. Olha aí, ó, a matriz C e a matriz D. Observe aqui, ó, o 3 é igual a 3. O x mais y vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 4. O menos 1 é igual a menos 1. O 7 igual a 7. O 2 é igual a 2. E o 2x menos 3y vai ser igual a 3. Eu quero que você encontre o valor de x e o valor de y. Como é que eu encontro, professor, esses valores? Pessoal, tá aqui, ó. Você vai pegar o valor de x mais y e igualar a 4 e encontrar o valor de x. Através de um sistema, tá? Um sistema linear. Você vai fazer aqui, ó, x mais y igual a 4 e 2x menos 3y igual a 13. E aí resolver o sistema, então você vai determinar o valor de x e y para mim, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, até aqui nós exploramos as matrizes. No nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre as atividades. Deixa eu só verificar aqui as páginas que deveriam ser exploradas, né?
com a atividade. Na verdade é até a 9, não é até a 7, tá? É até a 9. Então nós iremos explorar a atividade agora e até a página 9, ok? Então a atividade que nós temos, vamos começar a explorar a partir de agora. Vamos lá. Bom, fazendo só a correção aí, então não é da 5 a 7 e sim da 5 a 9, né? Só corrigindo aí a nossa tabela. Vamos lá. A matriz A, nós temos aqui, representa o quadrado mágico. Você vai determinar o valor de x, y e z. Como é que eu faço isso? É só você somar isso aqui, ó, você encontra qual é a soma mágica, você soma esses valores e encontra o resultado. Só na diagonal aqui, secundária, tá bom? Letra B, quais são os valores de x, y e z? Você vai somar esses valores aqui, ó, e observe que aqui existe uma ordem, né? Você soma e iguala o valor que você encontrou aqui na letra A. Soma aqui esses valores e iguala o valor que você encontrou na diagonal secundária. A letra C, você também vai fazer a mesma coisa. A letra D, vai encontrar os elementos na segunda questão. Não é difícil, pessoal. A terceira questão, você vai encontrar... aqui se você tiver alguma dúvida, o professor vai estar explicando para você aí durante a aula, tá bom? Se você tiver alguma dúvida nessa questão. E assim por diante na quarta questão. Vamos explorar um pouquinho mais agora a quinta questão. Essas aqui são as atividades propostas, tá bom? Vamos lá. Agora temos aqui na página de número 9 a quinta questão, né? Denominamos o traço de uma matriz quadrada, a soma dos elementos da diagonal principal. Calcule o traço de uma matriz A igual a IJ 4×4, em que os elementos são dados por AIJ I ao cubo menos J ao quadrado. Não esqueçam aqui, ó, que nos valores aqui vocês vão apenas substituir nessas potências, tá? Aí a sexta questão, a sétima, a oitava e a nona. Bom, então nós iremos terminar nossa aula até aqui, né? Essa atividade fica para você resolver ela. Se você tiver alguma dúvida, o professor vai estar aqui para te ajudar na questão, tá? Basta você dizer, professor, estou com uma dúvida aqui, que aí eu vou estar ajudando você, dando suporte aí, tá bom? Devido ao nosso tempo, não dá como explorar e fazer a leitura de cada uma e fazer as observações. Mas teremos tempos aí para eliminar a sua dúvida, ou aqui na aula virtual, ou em sala de aula, ok? Bom, agora iremos fazer a explicação da atividade do caderno. Nós temos atividade no caderno para a aula de hoje, tá? São 10 questões, então vamos lá para a atividade no caderno. Essa atividade ela é importante para somar o conhecimento da aula de hoje, tá? E também do decorrer da nossa semana, ok? Vamos lá para a atividade no caderno. Bom, essa aqui é a atividade proposta para você complementar no caderno, ok? Nós temos a primeira questão, o que é matriz? Eu falei para vocês o que é uma matriz, né? Segunda questão, qual é o conceito de matriz quadrada? Você também vai fazer o conceito, ou seja, fazer a definição dela. Como é chamada as diagonais formadas em uma matriz quadrada? Existem dois nomes aí que eu citei para vocês, né? Qual é o conceito de matriz transposta? Você vai pegar essa informação do livro didático ou da aula do professor. Quando duas matrizes são consideradas iguais? Quando é que elas são chamadas iguais? Você vai fazer a definição. A sexta, escreva uma matriz B nula do tipo 3×2, matriz nula do tipo 3×2, tá? A sétima, escreva uma matriz identidade de ordem 3, tá bom? A ordem dela aqui é 3, ou seja, 3×3, tá bom? A oitava questão, determine a matriz transposta da matriz a seguir, ou seja, os elementos que estão aqui na linha, certo? Você vai transformar em coluna. Os elementos que estão na linha vão ser transformados em coluna. Elemento linha vai ser transformado em coluna. É PT, tá bom? P maiúsculo e T minúsculo, tá? P maiúsculo, T minúsculo. É a transposta de P. Nona questão, obtenha a matriz A, né? E A e J definido por 3i menos J. Você já viu um exemplo aqui. E a décima também para determinar a igualdade, né? Determinar o valor de x e y. Ok? Pessoal, essa aí foi a nossa aula. Essas são as atividades para você resolver em casa, tá bom? Qualquer dúvida, o professor Euler está pronto para eliminar a sua dúvida aqui. Sempre vou ficar atento para a sua dúvida, tá bom? Bom, por hoje foi só. Fique todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. No próximo encontro vamos estar explorando mais sobre matrizes, falando mais sobre as operações com matrizes e assim por diante. Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!